colocar o microfonezinho, fala baixinho. Boa noite a todos. Do livro Ânimo, de Lorival Lopes. Ter um objetivo. Como atingir um objetivo, sem andar na direção dele? Sem objetivo, as tuas forças não sabem para onde ir e se enfraquecem. Com objetivo, elas afloram e chegas à plenitude, ao equilíbrio e à felicidade. Adota um objetivo, um sentido de vida superior que te enfeixe as forças e te faça feliz. Esforça-te, mesmo que pouco a pouco, mas sem medo, que os bons resultados aparecem. Quanto maior o teu empenho, mais facilmente o objetivo se realiza. Tu és forte, Deus, a suprema força está contigo. Para chegar à felicidade que Deus te criou. E assim, então, nesse momento, elevando nossos pensamentos ao alto, queremos pedir o amparo, a proteção e assistência dos benfeitores espirituais dessa casa, do protetor espiritual desse trabalho da noite de hoje, para cada um que por aqui passar, encarnado e desencarnado, receba tudo aquilo que está necessitado. E assim, então, agradecendo essa proteção e assistência, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, senhor Luiz, nós temos. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O senhor não está precisando de microfone? Não. Todos me ouvem bem? Sim. Você não me sai agora. Tá? Sim. Então a minha não saiu. Muito bem. Vamos lá, gente. Hoje eu queria, como sempre, fazer uma conversa fraterna com vocês sobre um tema que é recorrente nas casas espíritas, né? Uma máxima que é: a felicidade não é deste mundo. Todos já ouviram falar nessa expressão? Deixa eu só fazer uma complementação aqui e vocês depois vão entender por que eu vou fazer isso. Todos sabem de onde surgiu essa expressão, a felicidade não é desse mundo? Conhecem a história dessa máxima? Eu queria começar com isso para a gente contextualizar por que eu coloquei esse ponto de interrogação aqui. Essa máxima, ela surgiu num livro chamado Eclesiastes, ou Eclesiastes, que faz parte e é considerado o livro da sabedoria judaico-cristã, da teologia judaico-cristã. Então, é um livro que trata de uma visão de mundo de 3.000 anos atrás, né? E ele basicamente dizia que tudo na vida é vaidade. Isso é, a vida é fugaz. E a obrigação do homem, enquanto estivesse vivo, era temer a Deus. A obrigação do homem, enquanto estivesse vivo, era temer a Deus. Mas isso foi antes de Jesus, não é? Se todos lembram o nosso evangelho, Jesus veio justamente para criar uma outra imagem de Deus, né? Não daquele Deus vingativo, daquele Deus que premia quem obedece e castiga quem desobedece, né? Jesus veio dizer que Deus era pura justiça e amor. Então, eu posso compreender dessa maneira que esse conceito, a felicidade não é desse mundo, servia muito bem para aquela época, né? Nós tínhamos uma humanidade com uma estatura moral muito baixa,
a lei principal da humanidade era a lei da sobrevivência, né? A barbaridade é que reinava na humanidade. E aqui, a frase, para mim, por si só, tem um grande paradoxo, né? Se a felicidade não é desse mundo, ela é de onde? Ela é de que mundo? Né? O que é felicidade? Né? E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque nós espíritas acabamos também por absorver alguns conceitos que vieram não só do Velho Testamento, mas do próprio Evangelho, né? Que trouxeram essas máximas, mas a gente ainda precisa avançar no conceito dessas máquinas para a atualidade da nossa vida, né? Para o século XXI. E é isso que eu queria refletir hoje com vocês. Tá? Deixa eu só passar minha colinha para baixo aí. Então eu queria trazer esse conceito sobre dois aspectos. Primeiro sobre o aspecto filosófico, né? E depois sobre o aspecto psicológico mesmo, né? O que é felicidade? E é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, reflitam, né? Cada um com a sua consciência. O que é felicidade para mim? Tá certo? Mas o que a filosofia diz, né? O conceito de felicidade é um conceito humano e mundano. Esse é o resumo da filosofia. Se ele é um conceito humano e mundano, ele está sujeito às mudanças de acordo com a evolução da sociedade. Ele não é um conceito único. E ele é um conceito muito personalíssimo, né? Felicidade para mim é outra coisa, para cada um de vocês pode ser outra, né? Então eu prefiro usar um outro termo, que é um termo um pouco mais, talvez um pouco mais factível, um pouco mais fácil de alcançar, né? Porque se eu entrar nessa máxima de que a felicidade não é desse mundo, então eu não preciso perder tempo em buscar isso, né? Porque ela não é desse mundo. Por que eu vou perder meu tempo de vida em busca de felicidade? Eu prefiro usar uma outra palavrinha que eu acho que é um tanto mais... é um estado um tanto mais poderoso para a gente chegar, talvez, a alcançar o nosso conceito de felicidade de cada um de vocês, que é paz de espírito. Né? Paz de espírito, para mim, talvez seja tão mais importante quanto felicidade. E eu vou explicar por quê. Nós vivemos hoje num mundo do esse, né? E se o meu carro fosse melhor? E se a minha casa fosse em um outro lugar? E se o meu salário fosse mais alto? Nós vivemos de expectativas. Enquanto a gente começa a entrar nesse ciclo de viver só de expectativas, a vida vai passando e a gente vai adquirindo frustração. Porque nem tudo na vida sai como a gente pretende, né? E isso não é ruim, né? O que eu acho que é importante, né? E se nós mudássemos o nosso foco da expectativa para gratidão? Se eu pudesse olhar para trás e avaliar a minha vida, o que eu já consegui evoluir na minha vida, né? Onde é que eu consegui chegar? Eu acho que isso talvez nos dê uma condição melhor de compreender a importância que nós estamos vivendo no momento presente. Porque qual é o nosso grande problema, né? Nós, muitas vezes, somos muito apegados ao passado, e o passado, de uma certa maneira, às vezes, é limitante para o nosso desenvolvimento humano e espiritual, e nos preocupamos demais com o futuro. Mas o futuro não existe, né? O futuro é uma perspectiva, não é uma realidade, né? Eu posso sair daqui hoje e não chegar em casa, tá certo? Então eu acho que o exercício da gratidão pelo que a gente tem, não importa se a gente fez grandes feitos ou não, né? Importa eu me avaliar e entender assim, pô, eu já tracei um bom caminho, né? Eu já consegui superar determinadas dificuldades que eu tinha. Eu acho que quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a adquirir ou a iniciar uma percepção do que nós somos e aonde nós estamos agora. Isso é o primeiro passo para a gente ter paz de espírito,
né? Que fatalmente vai nos levar a um conceito de cada um de vocês de felicidade. Tá certo? A gente está numa era, gente, de comparações, né? Hoje eu estava, ao meio-dia, assistindo uma entrevista de uma apresentadora de uma grande rede de televisão, e ela estava dizendo como ela tem se preocupado muito com a superficialidade e com a artificialidade da imagem, que a imagem dela se apresenta, né? E aí ela fez uma filmagemzinha, começou a tirar a maquiagem, começou a mostrar, olha gente, eu sou como vocês, né? Isso aqui é um teatro, isso aqui foi preparado exclusivamente para chamar a atenção de vocês. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas usam muito o termo de comparação hoje, né? E é uma pena que isso aconteça, porque ninguém é igual a ninguém, e não há como você fazer uma comparação perfeita de uma outra pessoa, mesmo que você veja a tal da felicidade do Instagram, das redes sociais, lugares bonitos, sorrisos brancos, né? Mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou ou está passando, né? Porque aí a gente vai entrar numa outra questão que eu acho que o Espiritismo trouxe muito bem, apesar de eu achar que o conceito de felicidade ainda é raso, mas a lógica do pensamento espírita é muito importante, né? A felicidade definitivamente não está nas coisas materiais. Se ela estivesse, não tinha rico com depressão, com ansiedade, não tinha suicídio e gente com posses, né? Isso não é verdade. E a gente vê isso, né? E a gente vê isso quando a pessoa está no leito de morte, que toda aquela fortuna não serve para nada, não vai trazer a vida e a saúde dele de volta, né? Aí a pessoa começa a entender quanto tempo ela perdeu deixando de apreciar coisas simples e mais valorosas do que o dinheiro, né? Talvez isso seja um freio para a gente não ser feliz. Nós estamos sendo, e fomos e estamos sendo condicionados a uma sociedade de posse, a uma sociedade de status social, né? Mas de que serve o status social quando eu estiver nos meus últimos dias de vida? Não serve para nada, né? E essas reflexões não adianta a gente fazer quando estiver no leito de morte, a gente precisa fazer agora, enquanto tem saúde e sanidade psicológica suficiente para mudar a nossa forma de encarar essas coisas, né? Eu estar, de uma certa forma, imune ao caos que está à minha volta. Esse é o segundo exercício para a gente adquirir paz de espírito, né? É eu conseguir ter instrumentos suficientes para que eu possa fazer uma profilaxia na minha mente sem ficar poluído por aquela artificialidade que existe. Eu estou falando de rede social porque é uma coisa que nós todos usamos. Eu uso muito também, mas a gente precisa filtrar essas coisas, né? A gente precisa ter um instrumento de não se contaminar por aquilo, né? De não se comparar com aquilo ali. Porque a gente acaba criando a coisa mais preocupante que existe na população hoje, que é a frustração. A frustração gera isso tudo. Gera ansiedade, síndrome do pânico, depressão, suicídio. Isso tudo é resultado de frustração. Isso tudo é resultado da falta de eu conseguir me autorresolver psicologicamente, de eu conseguir compreender que os meus problemas não são nem menos nem mais importantes do que os dos outros, são os meus problemas. Tá certo? Estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? Então, o termo paz de espírito, para mim, ele é muito mais forte, né? Porque no momento que eu conseguir alcançar, eu estou falando isso para mim também, tá, gente? No momento que eu conseguir alcançar a minha paz de espírito, eu tenho certeza que eu vou achar o conceito da minha felicidade. Você vai achar o conceito da sua felicidade, né? Então, por isso que eu gosto, nas casas espíritas, de sempre fazer essa conversa para que a gente, como estudiosos e como frequentadores dessa doutrina maravilhosa, a gente não cristalize o que está escrito na literatura. A gente precisa avançar no pensamento, a gente precisa customizar essas coisas para a nossa realidade, para a realidade de cada um.
O livro dos espíritos não foi feito para os seres humanos, ele foi feito para cada um ser humano em separado. Você vai ler de uma maneira, eu vou ler de outra, porque é para isso que ele foi feito. Ele é para cada um espírito compreender o seu caminho, não o caminho do outro. O caminho do outro é do outro, né? Se a gente conseguir separar, né, essas situações, a gente vai conseguir compreender qual é o nosso real papel nesse momento, nessa vivência, tá bom? E o que é a tal da paz de espírito, né? Então, pô, o cara está aí na frente falando de paz de espírito, mas o que é? O que a psicologia fala, né? Eu vou ler para vocês, vocês vão compreender. A paz de espírito é um estado de tranquilidade interior e equilíbrio emocional, onde a mente se mantém serena, livre do peso das preocupações excessivas, ansiedades ou conflitos internos. É a sensação de que, mesmo diante de problemas, você possui estabilidade para lidar com eles. E a paz de espírito, para eles, tem 3 requisitos. O primeiro é a coerência. Ocorre quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados aos seus valores morais, resultando em uma consciência tranquila. Olha que maravilha isso. Isso está exaustivamente escrito na literatura espírita. Siga sua consciência, né? Quando eu começo a exercitar isso e seguir a minha consciência, mesmo que às vezes eu ache conscientemente, né, que aquela ação ou decisão vai estar certa, procure ouvir a sua consciência, a sua voz interior, a sua intuição, né? Talvez um segundo de reflexão te livre de uma decisão equivocada e de consequências que ali na frente vão te trazer mais problemas do que soluções. Segundo requisito, independência de fatores externos. Quer dizer, não significa a ausência de problemas, mas sim a capacidade de se manter centrado e não se deixar consumir pelo caos ao seu redor. E o terceiro requisito, aceitação. Entender que há variáveis que não podem ser controladas e focar naquelas que dependem da minha exclusiva atuação. Olha só que interessante, né? Isso a psicologia está dizendo. E olha como a ciência se conecta com a doutrina espírita, né? Os espíritos já cansaram de dizer isso, né? Tem uma perguntinha que o Allan Kardec fez, eu não me lembro exatamente o número dessa pergunta, não sei se foi no livro dos Espíritos. Ele perguntou para o espírito, tá, se esse aqui é um mundo de provas, de expiações, de sofrimento, onde é que o espírito vai ser feliz? Olha o que o espírito respondeu. O ser, o indivíduo, é feliz ou desgraçado onde quer que ele esteja, encarnado ou no espaço. Depende exclusivamente dele. Não sou eu que estou falando, né? É alguém que já passou por isso, que já desencarnou e que está mostrando qual é a experiência extracorpórea no sentido de consciência, no sentido de paz de espírito, né? Eu posso ser feliz ou desgraçado onde quer que eu esteja. Então isso significa dizer que aquela máxima do espiritismo de que a felicidade a gente não vai encontrar em fatores externos à nossa existência, ela é real, né? Ou pelo menos ela se corrobora com esse depoimento desse espírito. Tá bom, gente? Vamos lá. Eu acho que a gente precisa, nesse sentido, entender que a felicidade não é desse mundo, no sentido pleno e religioso do qual ela foi descrita há 3.000 anos atrás, né? Que é um conceito perfeito para a época, mas
defasado para agora, né? Nós temos 3.026 anos aí de evolução intelecto-moral da humanidade, e junto com a evolução intelecto-moral vem o aumento da complexidade dos nossos problemas, né? A nossa convivência social, se vocês perceberem, não anda lá muito boa, né? Estou falando em termos gerais da humanidade, né? Ela não anda lá muito boa, né? Mais uma vez, o ego e o poder estão sobrepujando valores muito mais importantes da humanidade. Mas a gente precisa se proteger disso, né? Não é se revoltando, não é, mas é avaliando, né? É raciocinando sobre esse contexto. O que eu posso fazer para melhorar, talvez não, mas para não piorar essa situação, né? Porque paz de espírito versus felicidade, a gente não constrói egoisticamente, né? Para mim ser feliz, quem está à minha volta precisa estar no mesmo estado psicológico do que eu. Então, a felicidade, nesse contexto, é um exercício coletivo. Ela não é individual, né? O meu conceito de felicidade pode ser meu próprio, personalista, mas esse ambiente de paz, de equilíbrio, de serenidade, de felicidade, ele precisa ser o ambiente que eu vivo, né? Porque ninguém é feliz no meio do caos, né? Eu preciso construir isso. E, mais uma vez, isso é um dos fundamentos do espiritismo, né? Não é à toa que nós nascemos numa família, né? Que é a base e a escola para a construção desses valores, desses requisitos psicológicos, né? O respeito, a fraternidade, a paz, a cooperação. Eu canso de dizer e gosto muito de falar isso. Nós precisamos mudar a nossa lógica de pensamento da competição para a cooperação. Quando nós conseguirmos fazer isso, e tentem fazer isso para vocês verem, a energia boa volta em dobro, né? Quando você coopera, não precisa nem gostar da pessoa, não precisa nem lhe conhecer. Quando você coopera, automaticamente há um processo de empatia quase que como mágica, né? Ninguém rejeita cooperação. As pessoas rejeitam competição. Rejeitam você passar por cima delas para conseguir alguma coisa. Quando eu coopero, todo mundo ganha, é um processo ganha-ganha, né? E quando nós começarmos a compreender isso, nós vamos chegar nisso que eu estou falando de paz de espírito, né? Nós precisamos viver no presente, gente. E essas competições, muitas vezes, são para planos, né? Todo mundo, eu sou da área de administração, trabalhei anos com isso, né? O foco é planejamento. Planejamento, o que é? Futuro. Perfeito. Mas a gente não pode ficar escravo do futuro. Porque senão vocês estão perdendo, nós estamos perdendo a coisa mais valiosa que nós temos. O dia de hoje. O presente. Né? Eu posso estar bem saudável aqui falando com vocês, mas eu já passei dos 60, né? Sabe-se lá o que pode acontecer quando eu sair daqui, posso engasgar, posso comer um negócio, posso morrer atropelado, não importa. Isso parece meio duro, mas é uma realidade, né? A gente precisa pensar no futuro, sim. A gente não precisa ser escravo do futuro. Porque o futuro a gente constrói no presente, não é verdade? Não dá para construir o futuro no futuro e muito menos no passado, é hoje, né? E quando a gente vive o hoje com energia, com paixão, com pé no hoje, a gente tem uma outra visão de mundo, né? Nós todos que somos espíritas somos reencarnacionistas. Isso não nos dá o direito de pensar assim, não, deixa para a próxima encarnação, essa aí eu vou levar na maciota, na próxima eu dou um jeito lá, porque todo mundo está dizendo que de uma maneira ou de outra, né? Eu não vou ser punido assim, eu só vou ter que refazer determinadas situações que eu tive mais fragilidade, mas eu acho que isso é um pensamento que a gente não deve ter, né? Porque a gente
a gente tem uma coisa muito, muito mais valiosa do que isso, que é o que nós construímos dentro da nossa consciência, né? É o que nós deixamos de legado para o nosso próprio espírito. E isso é o que nos leva a ter uma vida mais serena ali na frente, né? Quanto mais experiência de vida, quanto mais experiências e aprendizados eu tiro das situações que eu vivencio, eu fatalmente vou ter uma atitude mais assertiva na próxima vez que situações semelhantes se apresentem na minha vida. E isso é normal, né? Nós temos situações que são cíclicas, e elas são cíclicas porque, de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro, alguma coisinha a gente deixou para trás e deixou de fazer, né? E elas acabam se repetindo. Isso não tem a ver com a doutrina, com nada. Percebam na vida de vocês que algumas situações são cíclicas. E talvez sejam por comportamento nosso, né? Talvez as coisas ocorram porque a nossa maneira de agir diante de determinadas situações se repetiu. E aí eu queria, quase finalizando, lembrar uma coisa muito importante, que a maioria de vocês é bem mais jovem do que eu, né? Mas eu queria fazer uma reflexão no seguinte sentido. Quando a gente adquire uma certa idade e maturidade, a gente começa a perceber que certas discussões não valem mais a pena, né? Que a minha consciência vale mais do que qualquer coisa, né? Que o meu caminho é o meu caminho. E ele não deve ser comparado a nenhum outro. Eu acho que isso é o mais importante. O meu caminho é o meu caminho. Todos nós temos que dar valor e importância à posição que nós estamos hoje no mundo. Não importa qual é. Não existe ninguém mais importante do que ninguém. Todos nós somos semelhantes. Nós estamos em posições diferentes, não mais ou menos importantes do que as outras. E é por isso que eu digo isso, porque eu vejo, e me preocupa muito isso, como há uma superexposição das pessoas, né? Essa superexposição leva a um processo de comparação que é nocivo para a gente, né? Porque a gente, como eu disse, não sabe se aquela posição ela é de fato tudo aquilo que está se demonstrando publicamente. E essa frustração me limita, essa frustração me angustia. E isso é ruim para a gente, né? Quem é que quer viver assim, gente? Quem é que quer tomar remédio tarja preta porque ele está com depressão ou com ansiedade? Ninguém quer isso, né? Volto a dizer, se a gente conseguir fazer o exercício de olhar para trás e ter orgulho do nosso passado e perdoar os tropeços que nós tivemos no passado, é muito importante, muito importante. Se o tropeço serviu de aprendizado e eu melhorei com aquilo, ótimo. Ninguém é obrigado a acertar 100% na vida. Mas tem o dever de consciência de analisar aquilo e tirar uma lição. Tá certo? O mundo não evolui só com coisa certa, gente. É tentativa e erro. É assim que a humanidade evolui. Mas tentativa, erro e aprendizado, né? É o que nós precisamos fazer, né? Então eu acho que tudo isso, quando a gente chega na descendência da parábola da curva da existência, a gente começa a perceber que muita coisa a gente perdeu tempo buscando algo que não me acrescentou nada na minha idade agora. Está entendendo? A questão financeira e material é importante desde que ela não te torne um escravo psicológico disso.
né? Ninguém está dizendo aqui para ninguém trabalhar, batalhar, subir. Não é isso, né? Isso é muito importante e nós vivemos, infelizmente, num mundo que a gente precisa ter, sim, independência financeira e patrimonial. Não é disso que eu estou falando. O que a gente não pode é criar um ciclo vicioso achando que isso é o nosso objetivo de vida. Como eu disse para vocês, quando a gente chegar numa certa idade e dizer assim, pô, para que isso vai me servir agora? Né? Então é um exercício difícil, né? Porque a gente está acostumado sempre nessa coisa da propaganda, dos insights, né? Na televisão, nas redes sociais que a gente recebe de, seja do que for, né? De um planejamento todo de aquisição, de ter, de renovar, de atualizar, né? Olha o celular, gente, uma coisa dessa que devia ser o top do mundo dura 2 anos, e olhe lá se ele dura, né? Você é obrigado a trocar um negócio desse, porque hoje nós somos 100% dependentes de tecnologia, né? Isso tudo é uma coisa que a gente precisa criar imunidade, né? Não é deixar de ter, não é virar um ermitão, não é disso que eu estou falando, né? O que eu estou dizendo é que são acessórios para a nossa evolução, não são a razão da nossa vida, tá bom? E eu queria encerrar a nossa conversa com uma precezinha de uma personalidade que eu sou fã incondicional, Francisco de Assis. E essa prece diz assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode. E sabedoria para diferenciar um do outro. Boa noite. Obrigado. Acho que agradecemos, né? Muito, muito bom. E que possamos, né, através dessas palavras dele, colocar em prática. Porque aqui, como eu digo sempre, a gente ouve, a gente aprende tudo, né, Luiz? Aí passa da porta, a gente esquece tudo. E ouvindo ele falar, ou ouvindo qualquer um que está aqui na frente, a gente acha que é tão esperto, né, tão sabido. Fácil, fácil, fácil. A partir de amanhã eu faço. Não faz. Por quê? Né? Que comecemos, através das palavras dele, a prestar mais atenção no pouco tempo que ainda temos. Eu já tenho quase 70. Ele é uma criança com 60. Se o tempo dele é curto, imagina o meu. E eu acho que hoje ele veio falar exclusivamente para mim. Não é essa a impressão que todos nós ficamos? De que fomos trazidos aqui hoje para ouvir o que ele tinha para dizer para cada um de nós. Que sejamos multiplicadores do que ouvimos hoje aqui, porque muitas das vezes nós somos o exemplo. Sempre tem alguém nos observando. Prestemos atenção. Como o nosso irmão já fez uma prece, que ali resume tudo, eu só vou pedir a permissão dos nossos mentores para encerrar os trabalhos de hoje. E peço a todos que se mantenham em prece, com pensamentos elevados, enquanto nós nos preparamos para o passe. Que a semana de cada um de vocês seja muito reflexiva, muito abençoada e muito clara na caminhada que temos pela frente. Que o Mestre Jesus abrace e ampare cada um de nós. Que assim seja.